queria me referir a alguns aspectos das duas propostas. Eu, na introdução, evitei porque não estava introduzido o debate, não queria dar minha posição, agora eu vou dar minha posição. Eu fiquei extremamente chocado com a primeira proposta do anexo 1, fundamentalmente com elementos de sua fundamentação, muitos deles apontados pela declaração que fez o Departamento de Clássicas e Vernáculas, né? Enfim, eu penso que no caminho de uma discussão, como Gogel dizia no Atacado, devemos os grandes problemas disto. Uma das coisas que me parece mais preocupante, pensando nisto como em relação com o futuro da universidade e com as pessoas que propõem isto e que possivelmente sejam reitor ou se candidatem, ou pelo menos se candidatam, ou refletem a opinião e a visão de vários que podem ser reitores, esses argumentos mostram de uma forma muito crua e muito nua a visão que eles têm da universidade e de si mesmos. Essa proposta que defende a avaliação por comissões centrais, se a gente olhar com atenção, um dos aspectos que a relacionam com essa, digamos, essa tendência relacionada ao neoliberalismo, que mencionava Maria Arminda, ou que menciona Ricardo Mussi no seu texto, é o fato de absoluta rejeição por qualquer tipo de avaliação presencial. Vejam como de cara as bancas são desqualificadas pelo fato da presença, né? E se a gente vai lendo o texto, eles argumentam a favor da existência de comissões centrais utilizando a ideia de refinamento. Se a gente vai seguindo o percurso de argumentativo deles, por exemplo, eles dizem que a avaliação tem várias etapas e instâncias, isso está na página 70, o que permite a minimização da falha de julgamento, vieses, etc. Acabam de dizer que a avaliação presencial não permite avaliar porque você tem uma hora para avaliar. Parece que nunca tivessem estado num concurso, porque a gente recebe o memorial do candidato, ou os dados do candidato bem antes, não está apenas essa hora avaliando. Mas eles vão dizendo como seria o processo, e falam de uma terceira instância, em que o parecer do relator pela CST é discutido e votado no plenário da CST, ou seja, no plenário de uma comissão central. Essas comissões centrais, que não têm especificidade de área de conhecimento, elas sim se reúnem em presença, e isso refina. Olha, o que permite o refinamento da avaliação. E depois, quando vai na quarta instância, para a comissão mais central de todas, que é nomeada pela reitoria, há um novo refinamento. Quer dizer, há pessoas cuja presença refina, e outras pessoas, nós mortais, pesquisadores, que trabalhamos especificamente numa área que nossa presença deturpa. Então, isso é grave, porque isso mostra uma concepção que eu já não chamaria de aristocracia, porque a aristocracia, pelo menos, se assenta em algum saber. Digamos, são grupos de tecnocratas que pensam que é muito, digamos, que tem mais, eles até parecem achar saber mais que os principais especialistas, e que então sua presença deve ser promovida. Digo, é perigoso pelo que mostra como futuro da universidade nas mãos dessas pessoas. Eu achei realmente esclarecedor. Bom, agora, quanto a os outros aspectos negativos estão claramente colocados ali, e eu quero destacar que a proposta da avaliação por bancas, na sua fundamentação, coincide nos princípios levantados por várias instâncias que tiveram muito apoio dentro da faculdade, né? Então, eu penso que uma linha, pensando na necessidade colocada por Valéria e Maria Arminda, de que os representantes tenham algo concreto para fazer aí nesse CO, eu concordo, a princípio, com que se centrem na discussão dos conteúdos. Penso que também seria, e aí tenho uma dúvida, né, se não seria também importante dar relevância
os problemas que já não são de conteúdo, mas que são de forma em que desaconselhariam uma decisão intempestiva, sobretudo, por exemplo, havendo um questionamento na justiça, mas isso é uma dúvida que eu tenho, se enfatizar no que Cogiola propõe, por exemplo, uma discussão muito mais de conteúdo, que para mim, eu não duvido que é mais importante, mas se a situação de desconformidade em amplos setores da categoria docente e de existir um impedimento na justiça não devia ser também um elemento levado ao Conselho Universitário para dar força a uma proposta de que se volte atrás ou pelo menos se suspenda até novidades, né? Agora, também creio que se isso for vencido, digamos, se houver uma teimosia em que tem que ser votado um dos projetos, me inclino pela segunda proposta, a proposta por bancas, porque, bom, enfim, defende princípios com os quais penso que muitos de nós concordamos, a maioria de nós concordamos, né? E vendo também os questionamentos em torno dela, os maiores foram no sentido de que se inclui dentro daquela primeira resolução, mas não tanto os seus conteúdos, né? Então, pessoalmente, me inclino por essa possibilidade. Valéria, antes de ir, pediu que eu desse uma informação que ela queria dar na intervenção dela, mas ela teve que sair, que sempre que um candidato, ela dizia, sempre que um candidato ao reitor assume, promete mudar aspectos do estatuto, que no caso isso teria acontecido com a atual reitoria, houve uma comissão que funcionou, que integrou a Silvia Yokoi, e que as propostas que essa comissão levantou nas unidades nunca teriam sido dadas a conhecer. Isso a Valéria pediu que a gente falasse. Tá? Bom, só... eu só queria lembrar aos colegas que se a gente for fazer realmente esse algoritmo saindo a mudança da carreira, então fazemos isso, não saindo fazemos aquilo, eu queria lembrar vocês de não se esquecerem que a gente tem que pensar, além da oposição banca parecer, também as coisas relativas ao tempo de permanência num nível, né? Porque pelo menos do jeito que eu entendi, a carreira você demoraria 25 anos no mínimo para chegar a poder ser livre docente, poder ser titular. Tá? Isso pode ser que seja assim mesmo, mas também teria que ser uma coisa para se pensar. E a outra coisa é a coisa das cotas que a gente não pode esquecer, tá certo? Do jeito que ficou escrito a proposta das bancas e do parecer, me parece que eles estipulam que você tem que ficar 5 anos no mínimo em cada... Teoricamente é uma coisa muito complicada. Agora, de qualquer maneira, mas isso é uma coisa que tem que ser pensada também tem que ser discutido. porque senão a gente se engana e não fica completo. Bom, eu passando do nível das proposições ideológicas para a coisa prática, lendo as duas propostas, né, uma coisa que para mim ficou muito evidente é o caráter de centralização da primeira proposta e o caráter de manutenção na congregação da segunda proposta. Para mim isso é o mais importante. Dentro do que a gente tem vivido nos últimos 6 meses na universidade, eu acho que o que a gente tem que garantir são formas de maior autonomia, descentralização do poder, o que é uma coisa que às vezes a gente fica assim meio problematizado, porque justamente quando a gente abre os debates para a participação de todo mundo, a participação é muito pequena, né? De qualquer forma, quem está a fim de participar, participa,
Então, eu acho que o que tem que ser garantido vai passar carreira, seremos vencidos, sejam bancas, que eu acho mais simpático, por todos os argumentos que quem se debruçou mais detidamente sobre os documentos expôs aqui, sejam pareceres, a congregação da unidade tem que manter o controle e a palavra final. Porque o que assusta são essas comissões de avaliação acadêmica que vão eleger uma comissão especializada, mas quem vai eleger são eles, ninguém sabe que comissão da área das humanidades vai ser essa. A gente tem que estar muito claro e muito firme que se chegar lá, então vai ter, e eu só fico imaginando a burocracia, o trabalho insano, e quem vai ser o cristão ou os 500 mil cristãos que vão se dispor a participar dessas bancas e dar esses pareceres, se a gente não está dando conta do que já tem que fazer agora. Eu acho que isso é um argumento muito forte, que alguém que tem uma cabeça mais prática e mais de número tem que mostrar para eles, escuta, vocês sabem o buraco que vocês estão se metendo? Olha só o que é implementar na prática isso aqui. Tudo bem, eles querem, o corpo da USP como um todo vai aceitar e tem a mudança da carreira. Quem fica com o controle final tem que ser as unidades, as congregações. Brasília, você queria fazer uma complementação? É que ela está falando uma coisa que eu achei realmente importante. Você tem que montar também a quantidade de trabalho docente, né? Sim, ninguém está falando. A gente vai passar amanhã fazer um memorial E o parecerista só vem Isabel já é a última fala, depois nós vamos fazer encaminhamentos finais. Bom, eu queria só dizer uma coisa. Quando há conflitos entre a reitoria e um professor, se há, por exemplo, um recurso administrativo, se há uma questão administrativa e isso é levado para a justiça, a reitoria diz que enquanto a questão judicial não for resolvida, a questão administrativa não pode ser levada adiante. Então eu acho que por uma vez a gente poderia aproveitar essa questão a nosso favor. Normalmente acontece que professor que era RBIDP foi rebaixado a RBPC ou um nível menor, inferior, ele tem que esperar que a justiça com seus tempos resolva. Então tem que durante anos ficar aqui em outra condição, provavelmente encontrar um outro emprego, fazer outra coisa, para que depois, se a justiça resolver a seu favor, a universidade resolva se vai acatar, porque nós dizemos que nem sempre a universidade realmente respeita as leis. Agora, desta vez acontece que há uma liminar, então há uma questão judicial em andamento e precisamos lembrar que a liminar concedida foi só uma, mas todos os mandados de segurança, todos os pedidos serão ainda julgados no mérito. Isso significa que essa questão ainda será julgada em todas as varas onde foi encaminhado o pedido. Então é importante pensar o que aconteceria se a justiça depois realmente resolvesse conceder o nosso, aprovar o nosso pedido. Se enquanto isso, o Conselho Universitário continua fingindo que não está acontecendo nada, continua achando que, embora tenha liminar, embora tenha ações sendo julgadas, tem que continuar pensando na questão dos critérios. Digamos que aprova a questão dos critérios, independente se for bancas ou parecer. E digamos que, enquanto isso, haja já pedidos de professores querendo progressão na carreira e conseguindo a progressão na carreira. O que acontece se a justiça diz que isso tudo é inválido? O problema que a universidade teria depois é muito maior, muito mais grave do que esperar um pouco agora, do que propor e tentar pensar na possibilidade de realmente encerrar esse processo, parar esse processo, não pensar na questão banca ou parecer, que eu acho que nesse momento é absolutamente inadequado fazer isso. Eu acho que é importante, e nós vimos pela fala dos colegas, que ainda há questões
diretamente de doutor 1 para associado 1, se pode passar diretamente de associado 1 para titular. Isso tudo é verdade, no papel está escrito que se pode. Mas quem garante que na hora de existir uma vaga para titular não será privilegiado o associado 3 em relação ao associado 1? Aliás, é bem provável que isso acontecerá, é lógico que isso aconteça. Então, embora em nenhum lugar esteja escrito que nós realmente precisaremos passar por todos os níveis, é bem provável que isso vá acontecer. E se houver aí a questão das cotas, por exemplo, é possível, inclusive, que nem 5 anos sejam suficientes. Porque passam 5 anos, você tem todos os requisitos para progredir na carreira, mas não há dinheiro, não há sobra orçamentária, então seu pedido é negado. Então, ao invés de 5 anos, demora 10 para passar de um nível para o outro. São questões essas fundamentais, muito importantes, que vão entrar realmente na nossa vida, que não foram pensadas assim, com suficiente aprofundamento, clareza. Então, eu acho que esse é um motivo a mais para nós realmente insistirmos que é importante parar nesse processo agora, que é importante que o voto da Faculdade de Filosofia não entre na questão dos critérios, porque entrar na questão dos critérios significa, de alguma maneira, dizer que a reforma está sendo aceita. E eu acho que nós não podemos fazer isso. Eu acho que fazer isso significa já dar avalizar de alguma forma essa reforma, e isso não pode acontecer, não agora. Então, como é que nós vamos organizar recolher todas essas... Olha, poderia dizer que dá 2 ou 3 posições aqui mínimas, não é? Então vamos lá. Uma posição de recusa até a discussão. Que é a que o José acabou de formular. Usando como argumento, vê se eu estou falando direito. Você me permite fazer isso Não, também? por favor, claro. Usando como argumento que há uma liminar, ela está em julgamento. A liminar foi concedida. Não, foi concedida, isso eu sei, mas a coisa está em Já a liminar está valendo. Então, uma recusa à reforma. O segundo da expressão está sobre juros, Está discussão, né? Segunda posição. Não, precisamos levantar os argumentos para fundamentar essa opção muito. Além da liminar, o argumento de discussão ainda não foi suficiente, que precisa. O assunto requer um aprofundamento ainda, que ainda muita falta de clareza. Mas esse não é um bom argumento, perdão. Não que ele não seja correto nem justo, ele é. Acontece que todas as vezes que se usou esse argumento, esse não é um argumento capaz de barrar a discussão. O argumento pode até usar, mas não é esse. O que pode barrar a discussão Tá. Vamos pegar os documentos. Nós vamos pegar e olhar o documento O próprio documento elaborado pelo nosso departamento deve ser a cola, com contundência necessária. Agora, eu não Além acho. do abaixo final, pode ser definido professor? ou abaixo assinado. Foi entregue Tá certo. mas sobre o qual não tem nenhuma manifestação. Não uso suficiente, avaliação suficiente das implicações da adoção do cálculo de horas. Mas não é porque não tem no debate, não é porque não debateu, aí é outra coisa. Mas Não, são implicações necessariamente decorrentes da proposta da universidade. Da sua interpretação implicará isso. vamos ver se eu estou reproduzindo direito, depois eu vou ler. Até agora não houve um debate. A necessidade de mais tempo é melhor depois. A necessidade de um espaço maior. Peraí, todo mundo junto não dá. Vamos, parece que a gente chega em casa, eles são pequenos. A gente tirou a bolsa, eles falam, você nem sabe onde você.
Então, ainda não há uma necessidade para um debate maior sobre as implicações operacionais dessa reforma. É assim? Eu queria botar uma outra formulação alternativa, não sei se vai ser aceito. Não, peraí, deixa eu só escrever esse que a gente pode... Depois eu vou ler. Sobre as implicações, esse está certo, hein? Operacionais da reforma. Está certo isso, Marina? Está certo, Brasil? Está certo? Isso inclui operacionais burocráticos e essa coisa do tempo, né? Pois é, operacionais envolve burocracia. Eu acho que também outras coisas que deveria constar é que não há justificativa acadêmica para a mudança da carreira. A mudança é só de dinheiro. Né? Quando falando o português claro, não há justificativa acadêmica para essa mudança dos textos. Justificativa acadêmica para a reforma não é suficiente e constante. Não é suficiente nem convincente, tá certo? Qual é a posição lá do por favor, você tem uma proposta alternativa de... Na verdade é mais ou menos a mesma, mas com uma formulação, em vez de entrar nos detalhes, não sei se é possível, não sei se é consenso aqui, que a FEPELESH é por princípio contra a reforma como ela está posta. Os itens que você tem que dizer. Não. Você tem que ter algum... E aí pode elencar isso se for necessário. Não, isso aí é verdade. E também... Isso aí, eu acho que dá. Veja se eu estou pensando direito. Ele está subentendido aqui. E eu acho que isso nós estamos levando para a congregação. A congregação pode eventualmente dizer: a Faculdade de Filosofia se manifesta em princípio contra a proposta de reforma. Mas isso é a congregação. É outra? É a congregação que tem que decidir. São sugestões para a congregação com relação à posição de rejeição total, né, de prol da... Isso aí eu acho que a congregação vai fazer isso quinta-feira. Então, quinta-feira da próxima semana. Bom, então... E qual era a outra posição? Aí tinha uma posição que era a posição B. Se eu vejo, se eu entendi direito no debate. A do Cogiola desse é. Quer dizer, a primeira está aqui contemplada e a outra. Quando se que, na verdade, a congregação toma... quer dizer, essa plenária leva a congregação a essa posição, mas há uma posição de que a representação diante de questões que sejam questões que envolvam decisões, que essa representação julgue qual é a melhor maneira de atuar em consonância com o espírito geral. Não, isso eu estou só reproduzindo um pouco. Não, porque senão, uma coisa é você dizer que representante é delegado, aí ele não tem autonomia nenhuma. Outra coisa é você dizer que ele é representante. Diante de circunstâncias, ele pode decidir. Mariana, esse é o jeito de funcionar. O que nós estamos discutindo são os itens. Depois a gente discute. Bom, então a 4. O restante não tem mandato imperativo. O mandato imperativo teria que estar no... Então, a outra coisa. A outra posição se eu bem entendi, é possível, se for necessário, se eu reproduzo direito, para mim não está claro, estabelecer uma estratégia que os representantes só aceitem bancas de pares e que o processo não seja centralizado, mas descentralizado, no qual a congregação tenha a posição fundamental. É a posição da Maria. Não,
Minha posição é uma possibilidade diante do andamento das coisas. Eu acho que aí confunde uma posição que é a rejeição e eu acrescento até uma sugestão. E uma proposta que a gestão do próximo reitor inicie sempre o debate na universidade. Retome ele numa amplitude maior, num aprofundamento maior. Mas isso ainda não tinha aparecido. Não, mas eu estou completando. Isso é a proposta da rejeição. Se rejeita e propõe que se abra a nova gestão com essa ampla discussão. Então, isso é uma. A segunda é em aceitando se é A ou se é B. Tá? Aí é a segunda. Mas a primeira é a rejeição em tópico. A próxima gestão deve contemplar já no início um amplo debate sobre a reforma da a nova gestão. A próxima gestão. Deve contemplar. Eu acho, Maria Cida, que essa coisa de se passar, isso já é uma coisa interna, não sei se é uma, porque já não dá para pôr o carro na frente dos bois. Eu acho que tem que esperar mesmo, não sei. Ou então o representante tem entrar com uma delegação de, na hora, decidir, baseado na discussão anterior. Mas o mecanismo acho que não é esse dentro da discussão. Você entende bem o que a Valéria falou. É que uma vez que, por exemplo, eles votem a favor da reforma, eles podem votar imediatamente depois a 1 ou 2. A proposta é uma proposta 2. Daí, o que o representante faz? Vota, mantém a sua posição de rejeição, ou ele vai optar por uma das respostas da colocada. Esse é E assim que acontece. Põe em discussão. Aceitou, digamos, perdeu ou ganhou? Ganhou. E agora? O que vai votar? Aí, pelo que eu entendi, essa plenária vai levar à congregação uma posição de que a congregação debata a aceitação, que é o que vai aceitar, da proposta. Não é isso? Tem um esclarecimento. Eu passo também para a Sandra e o Alan, por favor. Tem um pedido de esclarecimento. Até onde eu sei, a carreira já foi aprovada. Na próxima congregação, no próximo conselho universitário, será analisado a proposta 1 e a proposta 2. Então, nós temos... Mas a questão é exatamente, eu ia dizer, a questão agora é o seguinte: se a reitoria perder nessa coisa da justiça, daí não tem sentido discutir, certo? Agora, se ela ganhar, quer dizer, isso já está votado. Nós vamos votar as modalidades, se é banca ou se é parecer. Porque eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no ponto de vista, estou falando em critérios. Não sei se vocês perceberam, na redação, os critérios ficaram por conta das comissões setoriais temáticas, ouvidas as congregações. Está lá, certo? Então, na verdade, não há uma formulação de critérios que serão votados na Conselho Universitário. Ficou, então assim, vai ficar nas mãos desses conselhos temáticos, né, ouvidas as congregações. E no caso das bancas, os critérios serão ouvidos as congregações. Você vê que não tem critérios, porque aí eu participei da comissão. Como é que você vai estabelecer? Com toda essa sistemática, havia muita discussão, então se resolveu passar para frente. Então, eu acho, desculpa, eu sei que a gente está se esforçando, mas eu duvido que isso possa ser aplicado. Tem muita confusão. Por isso que a gente pensar alguém que tivesse capacidade de ficar para calcular as implicações disso, isso que você está falando. Eu não conheço tão bem, de fato, os detalhes da proposta, mas isso que você está falando já mostra que vai agregar mais coisas ainda. Então, não, mas é por isso que eu estou chamando a atenção. Considerando o fato que a reforma está aprovada, poderia acontecer então que o Conselho Universitário chegue
embora a ata daquela reunião ainda não foi nem aprovada pelo Conselho Universitário. Isso só um parênteses. Então, desde março, passaram 50 meses já, não sei, quase 6 meses. É porque desde então também não houve mais. Mas isso aí é um detalhe formal, pelo menos. Houve uma reunião posterior, depois não. De qualquer maneira, mas tudo bem, essa era só um parênteses, não era essa. A questão é, onde um membro do conselho pode decidir se forem proposta diretamente à votação dos critérios. Pode o conselheiro levantar a questão da liminar? Não sei se pode. A questão da liminar, se questionar a legitimidade ou a função. Não, isso sim. Isso pode. Eu acho que não precisa nem se esperar em votação. Isso daqui a gente pode até antecipar, porque quando começa a gente tem aquelas manifestações e tudo, e a gente pode, antes de votar, trazer chamar, claro que daí você usa todo o discurso adequado, chamar a atenção do conselho que estaríamos votando, uma coisa de dar, sem sabendo disso, será que seria o caso, será que é melhor, isso aí sim, esperar entrar em votação, isso a gente pode levantar uma questão de encaminhamento, né, no conselho. O que está se supondo é que a votação seja feita parcialmente, pode não cobrir encaminhamento, no CO pode ser diretamente das propostas, e não primeiro vamos aceitar e depois vamos ver se a forma é A ou B. Pode não ser esse encaminhamento. Nós estamos encaminhando para essa garantia. Então isso é um problema, porque pode já vir direto a proposta A e B. Né? Então, agora, não, porque o encaminhamento pode ser outro, pode não vir partido, pode vir junto. Um pacote. Né? E aí isso dificulta a nossa posição, primeira coisa. Segundo, estaríamos preparados, quer dizer, para aceitar os pareceristas, caso nós somos pedagogos? Isso é uma segunda questão. E é uma coisa que eu vou falar, é uma informação. Eu conversei com 4 candidatos a reitor. Todos eles estão suscetíveis a apoiar a suspensão disso, dos 4 que eu conversei. Então eu acho... Dá para confiar? Qualquer coisa. Eu acho que a Linda, por exemplo, que a seleção, conversar com todos os candidatos a respeito, falando da preocupação da comunidade e mais ou menos sentir comprometê-los assim, com esse apoio da nossa recusa a porque é um momento. Isso eu disse na nossa reunião lá na comissão, no momento é bom. Né? Então, telefonar para eles, nós estamos preocupados com isso, nós debatemos, etc. e tal, e sentir com cada candidato como é que ele se posiciona. Eu acho que os 4 falaram, não, nossa, a faculdade quer, eles falaram para mim, vocês vão falar no CO, né? Mas aí eles estão conhecendo os candidatos, isso é bom. Né? Então, eu acho que seria interessante essa conversa. Mas é um debate público, né? Uma coisa